pessoal, questão 188. Calcule a cotangente de 165 graus, a secante de 255 graus e a cossecante de 15 graus. Bom, o 165 graus não é um ângulo notável, então a gente tem que tentar escrever ele como a soma ou a subtração de ângulos notáveis. Por exemplo, 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 e 360. Porém, nesse caso, a gente não consegue escrever ele como a soma ou a subtração desses valores. Então, a gente tem que pensar em usar ou parte disso, ou usar apenas ângulos que a gente consegue reduzir ao primeiro quadrante. E uma possibilidade é calcular a cotangente de 165 graus através da soma do 120 com o 45 graus. Um ângulo notável, e aqui eu consigo fazer a redução. O 120, ele está no segundo quadrante, né? Ele está aqui. E aí, se eu faço a redução do segundo quadrante, a redução é 180 menos o ângulo, ou seja, 180 menos 120, que dá 60 graus. Então, a redução desse ângulo aqui é 60 graus. Quando a gente está falando de cotangente, eu vou olhar a tangente porque vai acabar acompanhando o mesmo sinal, né? Porque é o inverso, vai ser negativo. Então, a cotangente de 120 graus é o oposto da cotangente de 60 graus, tá? Então, aplicando a fórmula aqui, agora que a gente já fez a redução, a gente vai ter o seguinte. Eu já botei as formulazinhas aqui para ajudar, né? É a cotangente do primeiro ângulo, então cotangente de 120 graus, vezes cotangente do segundo ângulo, tanto faz quem tu coloca como primeiro como segundo, né? Aqui, ó, sinal trocado, né? Ó, mais, menos, aqui é menos, mais, então é sinal trocado. Como aqui foi mais, aqui é menos. Sobre cotangente de 120 mais cotangente de 45 graus. Ok. Cotangente é o inverso da tangente. Então, a tangente de 60 é raiz de 3. Como a gente quer o inverso e oposto, né? Vai ser menos 1 sobre raiz de 3. E já racionalizando, isso aqui é menos raiz de 3 sobre 3, tá? Então, vai ficar menos raiz de 3 sobre 3. Vezes tangente de 45 graus é 1. Então, o inverso, né, que é a cotangente, é 1 também. Aí, menos 1 sobre. Aqui vai ficar menos raiz de 3 sobre 3, mais 1. E aí, a gente só vai ajeitar agora essa expressão, né? Aqui, já pensando no MMC, vai ficar 3. Aqui é menos raiz de 3, né, multiplicação. E aqui vai ficar menos 3. Né, tirando o MMC, que o 1 a gente pode escrever como 3 sobre 3. Aqui embaixo, tirando o MMC também, vai ficar menos raiz de 3 mais 3. E aí, simplificando isso, posso cortar os 3 fora aqui, né, da divisão. A gente tem exatamente menos 3 menos raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. E aí a gente tem que racionalizar. Então, para isso, eu vou multiplicar por 3 mais raiz de 3 em cima e embaixo. Fazendo as distributivas ali, olha só, vai ficar, vou botar aqui para depois só botar o resultado ali. Vai ficar menos 9, menos 3 raiz de 3, menos 3 raiz de 3, menos raiz de 9, que é 3. E aqui embaixo fica o quadrado do primeiro, então 9, menos o quadrado do segundo, que é 3. Aqui vai ficar menos 12, menos 6 raiz de 3. E aqui embaixo vai ficar 6. Fazendo a divisão por 6, vai ficar menos 2, menos raiz de 3. E aí, então, a gente encerra a cotangente de 165 graus. A gente tem que o valor dela é menos 2 menos raiz de 3. Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui tudo, que não tem espaço para a próxima, né? E eu achando que dá para fazer todas as 3 aqui. Seguindo, item 2. Secante de 155, de 255 graus.
Sempre que for terminado em 5, nos ângulos notáveis o único terminado em 5 é o 45. Então, obrigatoriamente, eu tenho que usar o 45. Então, vai ser secante. Vamos pegar o 45, vamos ver o que vai dar, né? Ou se não, a gente tem que pegar uma redução dele, né? Daria aqui 210. Vamos seguir. A fórmula da secante. Bom, não tem a fórmula da secante. O que a gente vai fazer, então? A secante é 1 sobre o cosseno, né? É o inverso do cosseno. Então, eu vou aplicar no cosseno. Depois a gente só inverte, tá? Então, vou deixar um espacinho aqui para botar o valor. Então, cosseno de 255 graus vai ser o cosseno de 210 graus mais 45 graus, que vai ser igual, usando a formulazinha ali, o cosseno de 210 vezes o cosseno de 45 graus, troca sinal, então isso aqui é mais, aqui vai ser menos, seno de 210 vezes seno de 45 graus. Bom, olhando o ciclo trigonométrico mais uma vez, 210 está aqui, né? Fazendo a redução aqui para o primeiro quadrante, vai ser referente ao ângulo de 30 graus. Em relação ao cosseno, ó, o cosseno de 30 é positivo, enquanto o cosseno de 210 vai ser negativo. Então, o cosseno de 210 é o oposto do cosseno de 30. Cosseno de 30, ele é menos raiz de 3. Aliás, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Como a gente quer o oposto, menos raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, menos seno de 210, então vai ser o seno de 30, tanto seno quanto cosseno vai mudar o sinal, né? Porque aqui o seno, ó, ele é negativo aqui no 210 graus. Portanto, vai ser o oposto do seno de 30 graus. Então, vai ser menos 1/2, que multiplica o seno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. Ok. Fazendo as continhas, então, a gente vai ter menos raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2 também sobre 4. E, portanto, raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Como a gente quer o oposto disso, né, a gente tem que inverter esse valor. Então, aqui, a secante vai ser 1 sobre o cosseno de 255 graus. Portanto, o inverso aqui vai ficar 4 sobre raiz de 2 menos raiz de 6. E aí, novamente, eu preciso racionalizar esse número, né? Multiplicando por raiz de 2 mais raiz de 6 em cima e embaixo. Vai ficar, então, vou apagar aqui, para a gente ter espaço para fazer um pouco mais de rascunho. Ok. Ali em cima vai ficar 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 6. E aqui embaixo, o quadrado do primeiro, que é 2, menos o quadrado do segundo, que é 6. Portanto, vai ficar menos 4 aqui embaixo, né? Aí, a gente pode simplificar por 4, né? Pode dividir isso aqui. A gente vai ter, então, menos raiz de 2 menos raiz de 6. Então, a secante de 255 graus é menos raiz de 2 menos raiz de 6. Vou apagar aqui para sobrar espaço e a gente fazer a última continha aqui. Então, menos raiz de 2 menos raiz de 6. Por último, então, a cossecante. Ó, daí, novamente, a gente não tem fórmula para cossecante, né? De 15 graus. Como ele é um número pequenininho, né? Já é imaginável que vai ser uma subtração. Bom, cossecante é o inverso do seno. Então, a gente vai calcular o seno de 15 graus para depois inverter. Então, agora, vamos buscar aqui o 45 não, né? O 15 graus. Bom, como eu já falei, ele tem que estar envolvido com o 45 para resultar em 15. Aqui precisaria ser 60. Então, 60 menos 45 graus dá o 15. Bom, vamos lá. Calculando, então, o seno de 15 graus, vai ser o seno de 60 menos 45 graus. E usando a fórmula, a gente tem o seno de 60 vezes o cosseno de 45 graus. O sinal mantém, então, menos o seno de 45 vezes o cosseno
de 60. Substituindo os valores, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45, seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, e cosseno de 60 é 1/2. Então, isso aqui vai dar raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. Ou seja, né? Deixa eu apagar tudo aqui. Vai ficar raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Bom, a cossecante, né, vai ser o inverso disso. Então, vai ser, vou até repetir aqui, cossec de 15 graus vai ser 4 sobre raiz de 6 menos raiz de 2. E aí, racionaliza novamente, multiplicando por raiz de 6 mais raiz de 2 em cima e embaixo. A gente vai ter, então, 4 que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2. E aqui embaixo, ó, o quadrado do primeiro vai ser 6, menos o quadrado do segundo, que vai ser 2, vai dar 4. Então, posso cortar o 4 com o 4, vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2. Então, a cossecante de 15 graus dá raiz de 6 mais raiz de 2. E aí a gente encerra a nossa questão. Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.